Começou, mãe. Marina conseguiria dirigir. Aqui, ô Paulo, hoje ia ser a Juliana de novo, né? Que eu tava falando com os meninos. Ela me ligou, falou, não vou encarar a chuva. E tá certo, ela mora em Santa Luzia. Ela mora em Santa Luzia. Aí ela falou, ela já tem uma data marcada comigo, dia 20/3. Ela falou, você pode marcar outra data. Olha lá. Ô Paulo, ô Jorge, vamos mais pra cá pra vocês escutarem? É, calma aí. Nossa, não cabe. Vamos lá, solteiro, vamos lá pra frente. Vamos lá pra frente do ônibus. Vem cá, menino. Vem cá. Depois que eu morrer, não. Bora lá, né? Olha, aqui tem medo da morte. Espírita não tem, não. Toma, vem cá. Senhor Jesus, abençoe os nossos corações, acolhe as nossas angústias. Que a gente possa ter os pensamentos abertos para compreender um pouco mais sobre os assuntos que serão tratados aqui hoje. Gostaríamos de agradecer por estarmos aqui hoje, nesse momento da chuva. Gostaria de pedir com carinho e bênção às pessoas que estão passando por bons bocados nesse momento de muita água, que perderam suas casas, que estão perdendo vidas, que elas possam ser amparadas por espiritualidade maior, que elas possam ter mais fé ainda no Senhor. Que a sua luz possa vir sobre nossos corações e todas as nossas atitudes do dia a dia. Agradecemos também pelos obstáculos da nossa vida, que a gente possa saber encarar eles com amor. Assim, obrigada, Senhor. Mãe, palestrante. É bom que vocês avaliam pra mim, porque esse estudo é para vocês assistirem amanhã, né? Então é bom que vocês avaliam. Eu procurei fazer o mais simples possível, porque a Marina tá seguindo com eles a linha da mediunidade. Aí, né? Eu tô dando nota 10. Nós temos. Oi? Já tá dando nota 10. Você me conta o que você quer. Importante essa avaliação. E a gente tem dentro do grupo, o caso da Dona Aparecida, que o filho dela suicidou, né? Então ela estava com aquele negócio, ela só conseguiu melhorar depois que ela chegou aqui e entendeu o que é o suicídio. Porque ela estava na igreja, o pastor falou muito pouco, ela chegou desesperada. Agora ela já entendeu como é que funciona. Quem tem medo da morte, você chegou a ler o livro? Sim. Então você já está sabendo o que é. Simonete, quem foi na palestra dele aqui? Você foi, não foi, Eu Paulo? estava lá fora vendendo coisa. Nossa, ele é espetacular. Desencarnou no ano passado. É do Eu CA. estava no dia, É do CA, que trabalhava com Santa Terezinha. Nossa, ele é maravilhoso. Até o jeito de falar era diferente. Já está trabalhando no plano espiritual, né? Quem tem medo da morte? Bico de luz. Você lembra, Jéssica, dessa parte? Primeira parte. Um homem transitava por uma estrada deserta altas horas. Agora você imagina, você andando por uma estrada, noite escura, sem luar nenhum. Estrela apagada. Breu, 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 breu. Aqui ninguém é medroso, né? De repente, a Ana Clara pulou aqui. A Ana Clara não continuou. Mas não tem problema não. É aquela que passou pra mim aqui. Mas eu lembro. Mas eu lembro. De repente, o que acontece? Ele sente uma presença atrás dele, um barulho atrás dele. E aí começa a ficar com medo. Você está andando numa estrada escura, sozinho, começa a ouvir um barulho, você acha que tem alguém te seguindo, né? Então você olha, você vê a sombra, e aí quando a gente fica com medo, automaticamente o consciente da gente faz a gente imaginar um monte de coisa, né? E aí ele apressou, e foi ficando o coração acelerado, morrendo de medo, até que ele chegou o pico de luz que eles falam, e no livro é um poste, uma luminária, alguma coisa assim. E aí quando ele olhou para trás, com o coração disparado, aquele medão, ele viu que era só um burro velho e estava acostumado a seguir os andarilhos que passavam por ali. Então o que aconteceu? Ele passou, o burro seguiu, ele correu, o burro apressou o passo. Ele ficou com medo, ele não sabia o que era. Aí você imagina 1 milhão de coisas, né? Não tem como, a mente da gente vai longe. Aí no livro dos Espíritos tem a questão 150, que pergunta, né? A alma após a morte conserva sua individualidade? Então, isso são categóricos que jamais perde. Como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material?
continua a ter um fluido pró-áudico na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, né? O perispírito da gente. É a mesma coisa. Igual o corpo físico. Alguém já ouviu falar da melhora da morte? Como é que é? A melhora da morte. Ah, já. Isso é Já, fato, em Para qualquer lugar, qualquer. afastar os Audimos o ali. trabalhar, Qualquer, né? de desligamento. Exatamente. Eu agora tomei assim porque foi a hora que fez, ela tá tudo fora de ordem da sequência que eu coloquei. A sequência que eu coloquei. A gente é muito egoísta. E o que acontece? Quando a gente fala assim, ai, meu marido, meu, já começa com a possessão que primeiro é meu, minha, meu, né? Meu marido não pode morrer, ele é meu apoio, ele é minha segurança. Minha esposa querida, não me deixe, não poderei viver sem você. Meu filho, não se vá, você é muito jovem. Nessa hora, infelizmente, o egoísmo da gente fala mais alto. Porque de repente a pessoa está lá doente, sofrendo, com dor. Você sabe que o desencarne vai ser um alívio para ela. E a gente ainda quer que fica, não quer que vai. Ah, mas deixa eu te Fica falar um fazendo negócio. oração, fica para não, eu não posso, eu vou sofrer. A gente que tem consciência disso é legal, é bacana, mas se você chegar no hospital e falar assim, imagina se é uma pessoa, um marido, mulher, a mulher está lá, dando um exemplo, ou o marido, fala, vai embora, vai com Deus, que não sei o que lá, o pessoal vai pensar que você está querendo ficar. Mas você não vai falar nesse tom, né? Você vai assim, chegar, você vai passar a mão na cabeça, você vai falar, fica tranquilo. Mas vibração, as pessoas ainda. ainda, o julgamento das pessoas A gente vai ainda ficar bem. ainda muito, como é que eu vou falar? Muito A gente é tradicional, egoísta e acha que não gosta, né? egoísta, Então ninguém pensa no moribundo. Recusam admitir a separação de qualquer jeito. Egoísmo humano. Então aí ele cita um exemplo bacana que é como presidiário que se recusa a aceitar a ideia de que seu companheiro de prisão vai ser libertado, né? De repente convive não sei quantos anos dentro da mesma cela, o outro lá tem a liberdade, que dó que você vai, eu vou ficar sozinho. É tipo isso. A verdadeira nossa é espiritual. O outro tem liberdade, vai pra felicidade, o rumo pra vida verdadeira, aprender muito mais. Você tá aprendendo pra quê? É isso mesmo, né? Eu vou ficar sozinho na cela, não vai não. É egoísmo puro. Puro. O que acontece? Essa melhora do paciente, do doente, do moribundo, né? As famílias familiares geralmente ficam em cima, chorando. Oh, meu Deus, deixa ele mais um pouquinho, não vai agora não, eu preciso ser. Isso atrapalha. E muito. Depois a gente vai passar no filme do desencarne, qualquer dia, na segunda, na terça, porque aquilo ali cria uma teia em cima do paciente, em cima da pessoa que está doente. E isso dificulta demais da conta o desligamento dela. Porque toda vez que vai acontecer o desligamento, os técnicos espirituais estão lá para fazer o auxílio. Mas com essa teia de retenção, que esses comentários, essas dores, né? A inconformação, o desespero, acaba criando essa teia em cima e fica difícil. Aí o que acontece? Ninguém deixa o moribundo sozinho lá, né? Eles vão, fazem da passe magnético no paciente, dá uma melhorada. O sujeito às vezes consegue até falar, recobra a lucidez todinha, fala a palavra, estou bem, respira melhor, cora, às vezes fica até corado, né? E aí o que a pessoa fala? Ai, Deus ouviu minhas preces, graças a Deus. Ele vai pra casa já desarma a pessoa fica mais tranquila. Eu vou agora tomar um banho, eu vou dar uma cochilada, porque tá melhor e tal. Às vezes chama o médico olha os sinais vitais, tá bacana. Não, ele melhorou e tal. A pessoa saiu. O que a equipe espiritual faz? Vai lá e aí tem condições de fazer o desligamento com calma, com tranquilidade, porque não tem ninguém ali chorando, aquela coisa do lado, né? Então, por isso que eles vão, e aí alguns chamam da melhora da morte. Então, e essa frase é comum, eu já ouvi um monte de vezes no interior. Melhorou pra morrer. Melhorou pra morrer. A melhora da morte. Melhorou pra morrer. As delongas do desligamento. Morte física e desencarne não ocorrem simultaneamente. Então, a gente sabe que a morte física, ela ocorre só quando o coração deixa de funcionar, né? Tá bom, o corpo morreu, a morte física.
O espírito desencarna quando se completa o desligamento. Algumas horas, e às vezes alguns dias. Enquanto ele está ali, nesse processo, ele está ligado. O corpo morre, acabou. A coração parou de bater, acabou. O corpo morreu. E a gente tem mania de confundir, porque geralmente a pessoa vira e fala assim, um infarto violento, por exemplo, a pessoa morreu dormindo, você vira e fala, eu quero morrer de jeito. Né? Que morte maravilhosa, morreu dormindo. Você não sabe o que a pessoa passou na hora de desencarnar, que estava lá na cama sozinha, só encontra ele. Desencarnado, e você tinha, a Carol tinha falado comigo que o pai dela tinha mania de depois do almoço dar uma dormida, né? E aí levou a irmã, acho que no trabalho, e depois que voltou, almoçou, foi cochilar no quarto. E ela foi tomar, aí ela chegou à tarde na casa da mãe, foi tomar um café com ele. Ele forte. Foi tomar um café com a mãe. Então, na hora que elas ficaram conversando, ela acho que não chegou a ver, ele veio para casa. Quando veio para casa, a mãe foi ver ele no quarto, eles conversando na sala, já estava pouco tempo depois, né? Devia estar morno ainda, não sei. Teve uma confusão, tá, gente? Para poder aqui em Lagoa Santa. E aí você não sabe o que foi que ele sentiu, né, na hora, porque estava no mesmo cômodo, na mesma casa, no mesmo ambiente, a gente não sabe o que passa. Então a pessoa tem mania de falar assim, ai que morte maravilhosa, não sofreu nada, dormindo, então é uma benção, né? Mas a gente, imagina o sofrimento, a pessoa tem plena vitalidade. Em plena vitalidade. Aí, se for altamente espiritualizado, logo ela vai perceber o que está acontecendo, né? E aí ele fala, não, desencarnei e tal. E se não tiver nenhuma espiritualidade? Se nunca nem vivenciou nada parecido? Não vai nem saber que ele desencarnou. Não vai nem saber. Né? Terá problema de adaptação e desligamento. Quanto tempo que não vai durar para poder ter esse desligamento completo? Aí o câncer todo mundo faz, gente, mas que morte terrível. Sofreu. Ao contrário. É melhor. Por quê? Quanto sofrimento? É um salão de beleza para o espírito. Olha para você ver. Dores físicas depuram, prepara, expurga. E geralmente a pessoa que passa por uma doença dessa, no final, ela já sofreu, ela já expurgou, ela já está humilde, ela já está... Às vezes acontece até cura espiritual. Justamente por causa desse avanço dela, né? Ela já está preparada para poder fazer essa passagem, né? Sem temor, sem apego. Agora, a mais bacana mesmo, a pessoa de idade, quando você vê uma pessoa idosa, uma pessoa de idade mesmo, né? Que vai desencarnando, ó, pra você ver como nas pessoas de idade avançada, cumpridos os prazos com comportamento virtuoso, imagina a pessoa chegar na idade, fez o que tinha que fazer muito bem feito, né? Teve um comportamento bacana. Quer dizer, aquilo ali vai tudo certinho, aos pouquinhos, né? A vida extingue-se como uma vela que bruxuleia e apaga. Tem um retorno completamente tranquilo. Eu acho que a pessoa desse jeito, ela fecha o olho e acorda no outro plano. Normalmente, mesmo como é. A gente sabe que não muda nada, então se estava bem aqui, vai chegar bem lá, né? Tragédias e contato com nova estrutura. Aí vem os tipos. Olha. O suicídio é complicado. Aí o bicho pega. A gente sabe que é uma das mais, né? Desastrada fuga, uma porta falsa, em que a pessoa, julgando libertar-se dos seus males, precipita-se em situação muito pior. Aí é que a gente vê o sofrimento e acompanha mesmo, normal. O que acontece quando acontece o suicídio? Quem quer ter uma boa ideia mesmo que acontece, memória dos suicidas de Ivone Pereira da Amaral fala tudo. Também Castelo Branco, né? Ele conta. Você já leu, Paulo? Já li. E a Joyce já estava escutando o áudio. Ele viveu em Portugal. E suicidou. E aí, depois, quando ele retorna a Lisboa, ele vai na quinta, né, que ele morava, aí já está tudo diferente. Ele relata tintim por tintim os pormenores dos bastidores do Vale do Suicídio. Inclusive, E depois ele virou mentor espiritual do nosso aqui de Niterói, né? O Raul Teixeira. Não é o mesmo caminho? Não. Não. Desculpa. Não, eu não sei te responder isso. Não, né? Tá. Eu não sei. Eu achei que fosse. Não sei. O mentor do Raul é Camilo, chama Camilo mesmo. Mas eu sei, mas ele é francês. Tá.
O Camilo Castelo Branco, pois é, e a parte mais bonita que ele relata no livro são a Legião de Maria, né? Que é maravilhosa. Nossa, a Legião de Maria cuidando do suicídio, né? Que é a tarefa Hospital principal dela. Maria de Nazaré, é lindo demais, meu Deus. São vários hospitais. São vários. Complexo. Tinha que ser a mãe, né? Era da Revolução Francesa. Se não me engano. Ah, tá. Nós vamos olhar. Beleza. No perispírito do suicida, ficam os ferimentos correspondentes à agressão contra o corpo físico, né? Aqui tem 3 exemplos. Por exemplo, tiro no cérebro, né? Lesão na região correspondente. E aí o que é? Numa vida posterior, pode ser, porque a gente sabe que cada caso é um caso, tá lá, não é lei, mas a pessoa pode vir com dificuldade de raciocínio, né? E a gente olha, até vegetativo, estado vegetativo também, a gente olha e fala, meu Deus, por quê? Eu tive, antigamente, eu não sabia, né? Eu era mocinha. Aí minha irmã trabalhava lá no Banco Brasil, em Itaúbim, e eu lembro que tinha um menino que era famoso, que ele já era um adulto, ele ficava no cama, no berço, ele tinha um corpinho pequenininho, sabe? E aí a gente era amigo do irmão dele, e ele falou assim, vocês querem ver lá? Contou o caso, vocês querem lá? Aí eu fiquei olhando para ele, gente, quantos anos esse moço tem? Ele falou, acho que na época ele falou, tinha uns 30 anos, eu não conseguia entender, E aí hoje a gente vai estudar doutrina espírita, entende tudo fica tão claro, né? Tudo tão claro por que acontece isso. E na verdade não é a espiritualidade que fala com ele. Ah, você deu um tiro no cérebro, você agora... vai ter que ir assim, não. É a própria consciência corposa da pessoa que Exatamente. plasma no perispírito e por sua vez passa para o corpo de carne, que é essa defesa. É o arquivo, né? Soda cáustica ou veneno, né? O veneno. Extensa ulceração à altura do aparelho digestivo, grave deficiência no aparelho digestivo, né? Às vezes a pessoa vem com um problema seríssimo. É igual o fígado, o pulmão, né? Tem gente criança que nasce com problema no pulmão, gente, pequenininha que tem problema no pulmão, quer dizer, um ex-fumante pode ser um ex-fumante do pretérito de várias encarnações e aí trouxe essa sequela, né, para essa vida, para poder resolver esse problema aqui. Gente que nunca colocou uma gota de álcool na boca, que tem cirrose, né, tem câncer de fígado, tem... E aí a gente fala, né, então, ou mesmo câncer de pulmão, a gente cansa de ver que a pessoa nunca fumou, nem conviveu com gente que faz uso do tabagismo. Outro dia eu mostrei no estudo da segunda-feira a foto daquelas crianças que nascem com a síndrome de sereia, você lembra? Que fazem uso do abuso sexual, né? Que fazem o abuso sexual de todas as maneiras. Nasce com a perninha, parece uma sereia mesmo, porque é toda juntinha. Grudadinho. É grudadinho, só tem os 2 pezinhos assim, né? Parece uma sereia. Então se atirou diante de um trem, um carro, né? Exibirá traumas generalizados, complexos quadros neurológicos. Inclusive, o Camilo Castelo Branco, no Memória do Suicida, quando ele chega no Vale dos Suicidas, que ele fica fazendo, né, relatando com a gente, ele descreve lá que ele começa a olhar um tanto de gente. Aí ele começa a perceber qual que foi o tipo de morte que eles tiveram. Aí ele fala que tinha uma pessoa que ficava assim, um espírito, né? A entidade ficava assim, como virando o pescoço, assim, o tempo todo. E depois ele descobre que é porque ele morreu com a corda no pescoço, então devia ficar, porque fica aquela sensação do momento, né? Então fica aquele negócio que tem. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas às vezes a gente vê as pessoas com tipo negro, com tipo assim mesmo. Esses dias tinha um moço de morte, não é de rir não, o negócio é sério, mas a gente é tão surreal que depois você sabe que a gente já sabe que não é normal. Ele desceu na frente da gente aqui nessa avenida, a gente de carro ia de moto, e ele andando de moto, e assim, aí eu andava e... Aí eu falei, isso não se viu alguma coisa na frente dele, ele vai bater, porque o tempo que leva pra fazer assim, de moto. Vamos acertar a informação aqui, eu lembrei, o Camilo, ele é um franciscano dos tempos remotos. Um franciscano? Ah, legal, obrigado. Bacana. Eu achei que fosse o mesmo Camilo. Não. Tranquilo. O que vai fazer no caso dos suicidas? Que aí eu fiz essa parte justamente para poder falar com a Aparecida amanhã. Né? O que nós devemos não fazer no caso desse, né? Agravamento são sofrimentos na medida em que a família, quer dizer, tá no hospital já sofrendo pra caramba, e a família daqui tá como? Mergulha no desespero,
inconformação. E geralmente a pessoa que convive mais próximo, a primeira reação que ela tem é falar assim, gente, eu estava tão perto e não conversei. Eu podia ter perguntado se estava... Eu não percebi que ele estava ruim ou ela estava ruim. Eu não fiz nada. A primeira reação é essa, né? Que a gente fala, eu acho que eu tenho a impressão que a pessoa só pensa assim, por que eu não dei mais atenção? Por que eu não chamei para conversar? Por que eu não saquei, eu estava dentro da mesma casa? Ah, se eu tivesse dado... É o complexo de culpa, né? Se eu tivesse dado mais atenção, se tivéssemos conversado, procurar compreender... É entender o quê? Já é um fato consumado, então é inútil ficar reclamando do que podia ter feito ou deixou de fazer. Não adianta. E aí a gente vai entrar como? Auxiliar. Como? Através do quê? Oração que é para tudo. Para tudo, né? Para tudo. O perdão, inclusive pelo ato. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, por que teve coragem de fazer isso comigo? Comigo, né? Mas comigo. Como se tivesse feito comigo. E não perdoa, né? A primeira coisa é isso. É o bálsamo capaz de reerguer. A morte de criança, isso aí já é fato que a gente, né? Criança não teve tempo de fazer maldade nenhuma. Uma criança que tem um desencarno já cedo, que tempo que ela teve de fazer? De viciar em alguma coisa, né? Mesmo essa pessoa viciar, ela não é tratada como coisa, não, porque ela é vítima, né? Ele se exime de envolvimento com vícios e paixões que comprometem a passagem física, né? Qual que é o problema maior? A teia de retenção, que nessa parte aí, aí que mais uma mãe perdeu um filho. Imagina como é que não fica. Fica louco. Ô, Ana Clara, pega pra... Ah, tá aqui. Aqui, ó. Eu até achei isso aí, eu achei muito interessante. Achei muito interessante porque o texto é lindo. Até a letra aqui é grande. Aqui a letra é grande. Ele tem, esse livro, ele é hoje, e a tentação de pegar a caneta, ó. Porque os meus são daquele jeito, né? Meu Deus do céu, não posso não, né? Meu, toda hora levar, né, meu? Mas eu tenho uma pratinha nele aqui, tentei consertar. Vamos aproveitar e elogiar a biblioteca, que tá super... Você viu? Tá vendo, Ana Clara? Aqui. Mortes de crianças, então... Tem essa parte que ele fala assim, que é o problema maior é a teia de retenção, formada com intensidade, porque a morte de uma criança provoca grande comoção, até mesmo em pessoas não ligadas a ela diretamente. A gente fica triste quando a gente, né? Quer dizer, agora fica triste, mas assim, a gente sabendo o que tá aqui, qual que foi e o que pode ter acontecido. Símbolo da pureza e da inocência, alegria do presente e promessa para o futuro, o pequeno ser resume as esperanças dos adultos que se recusam a encarar a perspectiva de uma separação. Essa parte aqui, ele conta do livro que a gente está estudando na segunda-feira, Entre a Terra e o Céu, com o amado. Aí ele fala assim, o Odero Luiz, né? Fala no filho. Conta-se. A aurora começava a refletir-se no firmamento em largas riscas rubras. Quando o ferroviário, o Amaro, abandonou a meditação, aproximando-se do filhinho quase morto. Num gesto comovente de fé, retirou da parede velho crucifixo de madeira e colocou-o à cabeceira do agonizante. Em seguida, sentou-se no leito e acomodou o menino ao colo com especial ternura. Amparado espiritualmente por Odila, que é a ex-esposa dele que está desencarnada, a primeira esposa, que o enlaçava, demorou a olhar sobre a imagem do Cristo crucificado e orou em alta voz. Olha que oração que ele faz. Divino Jesus, compadece-te de nossas fraquezas. Tenho o meu espírito frágil para lidar com a morte. Dá-nos força e compreensão. Nossos filhos te pertencem. Mas como nos dói restituí-los, quando a tua vontade nos reclama de volta. O pranto embargava-lhe a voz, mas o pai sofredor, demonstrando a sua imperiosa necessidade de oração, prosseguiu. Se é de teu desígnio que o nosso filhinho parte, Senhor, recebe-o em teus braços de amor e luz. Concede-nos, porém, a precisa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudades e dor. Dá-nos resignação, fé, esperança. Auxilia-nos a entender-te os propósitos e que a tua vontade se cumpra hoje e sempre. Imagina. Você fala, na hora você
filho morto, você fala um negócio desse, né? É por isso que a fé que fortifica a gente em tudo mesmo, meu Deus do céu. O aborto é outro fato interessante que principalmente para os jovens, eu acho que tinha obrigação desses temas ser sempre bate na régua mesmo. O natural, né, o feto, o espírito, ele retorna sem maiores problemas, temos laço prender ao corpo, estava na programação, já fica mais ou menos, né? Eu vou ali, eu vou ficar determinado tempo e tal, bacana. Mas o criminoso? O criminoso é mais complexo, né? Mais complexa é essa separação. O espírito sofre o trauma pela morte violenta. É uma morte brutal mesmo, é violenta. Violenta, né? Lógico. Arranca dele tudo. Pois é, e a gente vê aí nas leituras que a gente faz, né? Que tem uns aparelhos que eu acho que tem uns livros que falam, né? Que fica cortando, vai com o trem, fugindo, até que arranca os pedaços, você vai imaginar. Sem falar também que a bem-aventurada também podia estar trazendo um missionário, né? Embora não tenha culpa, né? Agora, se imaturo, porque a gente já sabe disso, se o espírito for um espírito mais evoluído, ele vai sentir, ele vai entender, mas ele vai ser recolhido no plano espiritual, pronto, né? Eu vou tentar de novo, vai tocar a vida dele. Agora, e se não for? Aí vira obsessor. Vira obsessor ferrenho. Porque foi tirando a oportunidade de nascer, né? E aí tá bom. Aí, ó, embora não tenha culpa. Se imaturo, sua expulsão pode provocar, ó, rancor. Agora os esses espíritos são levados para onde? Quais? Os que são abortados? No Não. Os criminosos. Esses violentos, como é que não, os criminosos, nesse caso, essa palavra criminoso aqui está se referindo ao aborto. O aborto, aqui o natural, é quando você engravida, na terceira vez você perde o neném. Não ir embora, ela vai ter que arrepender. O criminoso é aborto mesmo, que a mulher vai lá, o casal vai lá. Espiritualmente ela é criminosa. Ela matou, é homicídio. É um homicídio, no plano espiritual é criminoso. Aí criminoso entra todos que estão envolvidos. Se você chegou pra mim, se você chegou pra mim e falou assim, Ana, eu tô grávida, eu vou abortar, eu tenho obrigação de fazer o que eu puder fazer pra não fazer isso. O que eu puder. Eu não vou nem falar a cidade, não, porque se eu falar como tá online, eu tive uma amiga e eu tenho a maior felicidade. Tive uma amiga que ela veio quando eu mudei pro Vila pra estudar. Ela veio e falou, eu preciso tal, vou pro aí, no interior, vou aí pra sua casa, posso ficar aí no apartamento? Eu falei, pode, não tem problema nenhum, mas eu não sabia. Aí ela chegou e falou, eu trabalho o dia inteiro. E eu só chego à noitinha e tal. Aí só fui ver ela à noite. E eu falei, o que você vai fazer e tal? Aí ela falou, eu tô grávida, namorava há anos. Eu tô grávida e meu Deus, tô fulano que eu fiquei aqui, eu vou. Você veio aqui pra cá, para isso e tal. Meu Deus, o que eu faço? Aí fiquei a noite inteira. Aí no outro dia eu nem tinha experiência que eu tenho, esse negócio todo. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu vou ficar a noite inteira matutando. Aí eu falei, eu vou com você. Na hora, eu vou com você. Aí pedi a parte da tarde, como eu falei com ela, marcou, ela tá toda insegura, o cara ligando toda hora, né? Já foi, como é que fez? Aí eu fui pro serviço e pedi pra ser dispensada. Saí no meu dia e vim pra poder ir com ela. Aí o menino chegou, nós ficamos na sala de espera, esperando, tá? Que salvasse. Aí ficamos, ela marcou tudo, ela já tinha feito os negócios, tudo. Aí entrei com ela, fiquei na sala esperando, tem certeza, fiquei conversando com ela, fui conversando. Aí entrei na sala. Quando eu entrei na sala com ela, escutou, ela começou a bater o coraçãozinho, eu peguei na hora, você tá escutando? Olha só! Aí que escutou, a luz, né? Conseguiu? Não sei como ela saiu da sala. 20 anos. Ela foi o ultrassom, ela foi fazer primeiro o ultrassom. Antes do. Aí ia marcar para outro dia. Eu acho que esse cuidado dos agentes tentou, né? Na época então eu não percebia. Eu não conhecia dessa, eu acho que eu tinha 20 anos, né? Começando aí, aí, menina, eu peguei, falei com ela, fiquei encantada com o coração. Você viu? Eu peguei o tesouro e voltei pra casa com ela e vim falando na cabeça dela, fui. Quando foi a noite, como ligou, ela falou só, eu pensei bem. Eu vou voltar depois,
Aí eu falei, e é longe o interior que eu tô falando. Aí eu, ó, eu vou voltar, eu não vou não, depois eu resolvo. Aí eu acho que ele falou, não dá tempo, eu tô trabalhando. Não dá tempo sim, então eu não resolvi. Aí voltou, sem fazer. Aí passou, nunca mais voltei lá, mas não vi e tal. Aí anos depois, eu cheguei, minha irmã chegou, foi lá, aí a gente chega, quando a gente chega que vai no interior, né? Sim, fulano morreu, fulano não sei o quê, fulano ficou viúvo, fulano quebrou. Aí, não, e tal pessoa? Aí ela falou, minha filha casou, um menino, você precisa ver que rapazão, um rapazão bonito, menino e tal, é aquilo que eu ficou uma alegria. Mas eu fiz um negócio inconsciente, não foi porque eu sabia. Hoje não, hoje eu sei o que eu tô fazendo, então eu vou chegar mesmo, eu acho que se tiver que amarrar, eu amarro. Mas olha como é que as coisas sempre tem jeito para a pessoa recuperar. O Divaldo conta nas palestras dele que uma vez uma moça falando que tinha feito mais de 10 abortos, falou assim, nossa, o que eu faço na minha vida? Ele falou assim, você não vai fazer nada, você vai começar a cuidar de criança, cuidar e tocar a vida para frente. Creche, faça o bem e manda a sua vida para exatamente. frente. Porque você ficar se apunhalando por isso, É a culpa. aí você não vai resolver nada. É claro que ela vai. Ela já arrependeu, né? Ela vai esquiar e vai reparar. Vai esquiar e vai reparar. Na mesma encarnação já começou a reparar. Exatamente, ela não vai levar isso com ela o desencargo no plano espiritual. É. O interessante é isso, né? Você vê como é que Deus é misericordioso em todos os sentidos. Impressionante. Eu fiquei... até que o pessoal que ela mandou ajuda ela nessas crianças. E provavelmente encarnação nenhuma vai fazer isso mais. Já chegou perto de mim e pediu. Agora é engraçado, porque ele tirou perto de mim, passou por muitas pessoas, chegou perto de você. O que você acha? Você acha que eu vou tirar? Fazer isso, você não desesperava. Ele desesperou na sua maneira, falou assim, ó, eu aconselho que não. Aí aí passou uma semana, eu tirei. Aí eu tive aí, minha consciência. Chegou em você, você fez o que você tinha que fazer, não fez? Eu acho que você ia fazer uma coisa dessa, não. Então, os co-participantes, viu, Gerson? Ajudou, ficou sabendo, deu guarita, levou. É o mesmo depois. Todo mundo envolvido. Então, o que acontece? Olha que você vê como é que é sério, Paulo. Sua expulsão pode provocar rancor contra os pais. Perseguidor dos que impossibilitaram o recomeço. E aí os males nascem dessa influência. Aí a mulher fica, depois que abortou, pega uma infecção brava, entra em depressão, imunidade lá embaixo, fica louca, tem umas que surtam. Ou a esterilidade, né? Porque, infertilidade, porque ele quer, aí vai lá, casa e quer ter um filho. Às vezes até na outra encarnação. Às vezes na mesma, né? Que é pior ainda. É mais rápido ainda o retorno. Tenta engravidar, não consegue engravidar de nenhum. E aí, ai das que chegam e aí ficam no cantinho, não engravidei, eu não vou adotar. Porque eu já cansei de ouvir gente falar isso. Eu não vou pegar um menino que eu não conheço, que é sangue de fulano que eu não conheço, vai que tem uma doença na família e aí vem entrar. Ignorância, pra você ver que ignorância. Inclusive, esses processos são combinados antes, né? Exatamente. Então, se veio biológico ou não biológico, é um detalhe. É um detalhe, só um detalhe. Agora, infelizmente, a programação feita lá em cima, às vezes umas deixam de cumprir, né? Igual eu tava lendo o livro esses dias que o menino reencarnou e na programação já foi feito, os casais estavam programados de uma seria a porta, né? Uma não ia ter condições de criar e aí iria dar para um outro casal. E eles concordaram, queriam já fazer parte daquele meio, né? Aquela parentela lá para poder resolver o problema. Realmente foi o que aconteceu. Ela engravidou e tal, e não quiseram, e levaram e deixaram na casa exatamente do casal que tinha combinado de ficar com eles. Aí ficaram encantados com o neném, mas tinham outros filhos. Quando chegou, o menino chegou, que eles caíram na real, não quiseram ficar com o menino, porque já tinham 5 filhos deles, ficaram com medo de na conta de criar, colocaram na orfanato. Quer dizer, olha o livre-arbítrio entrando na história toda. E aí, por causa disso, o menino fica revoltado, foge do orfanato com 11 anos, vira um delinquente, tudo por conta da programação que foi feita e os pais... Da quebra de programação. O livre-arbítrio não tem como, não tem jeito. Quando não sabem, é amenizado, quer dizer, a pessoa vai lá,
Porque uma coisa é quando você sabe a seriedade do erro que você está fazendo. A gente sabe que não é certo, abortar não é certo. Mas quando a pessoa vai e aborta sem saber a consequência do plano espiritual, é pesado mesmo. E quando sabe o que acontece, pior ainda, meu Deus do céu, tá certa essa frase, quanto mais, né, quanto mais será cobrado. Saber o que acontece e não ter coragem de fazer. Podem adotar, né? Aí, essa história que você falou, né? Pode adotar, socorrer crianças carentes. Não digo que isso é combinado necessariamente antes de encarnar, mas isso é combinado em sonhos, desdobramento, durante o processo. Pode acontecer até, tipo assim, antes de encarnar não estava combinado. Mas aí surgiu a oportunidade, em sonho, dobrado, isso vai ser acordado e bate o martelo. O trabalho voluntário, quer dizer, creche, berçário, a gente precisa hospital, né? Orfanato é o reajuste. Aquele livro do Paulo Sérgio, é Paulo Sérgio, não, Ana Clara? Luiz Sérgio. Luiz Sérgio tem um livro, né? Deixa eu viver. E tem um filme. O filme acho que tá aqui. O filme é resumido, né? Mas lá são vários casos. Tem um dos casos que tem um menininho que tá lá no cantinho, lá, triste. E aí ele fala assim, que história vai lá na colônia que fica os meninos que são abortados. E aí tem esse menino bonitinho. Aí ele diz, por que tá aqui? Ele fala assim, ele já foi 5 ou 6 vezes tentar nascer. E os pais abortam. A mulher, aborta. E aí toda vez que ele vai, ele volta pior. Ele volta pior. Então aí ele explica para o Sérgio, a orientadora, a coordenadora lá, ele explica para ele o seguinte, vai ser a última vez. Se eles, dessa vez, aí muda de família. Aí acabou. Aí eu pergunto, por que vai fazer quando é um caso desse? Aí ela explica. O negócio para resolver é com eles. Mas como não teve jeito, muda de família. Ele vai ter uma mãe adotiva. Que aos nossos olhos é legítima porque saiu de dentro dela. Né? Olha pra você ver como é que esse negócio é adoção. Olha pra você ver como é que é doido esse negócio. Ele é tão vinculado a outra família que ele biologicamente vai ser adotivo. Vai ser adotivo. E aí o que acontece? Aí que eles vão em desdobramento, aí você tem um casal que é muito bom, são espíritos evoluídos, etc. Aí eles foram levados ao plano espiritual explicar a situação, olha, fulano, já tentou 6 vezes, agora não tem mais, a gente não vai deixar mais, porque vocês aceitam seus pais dele? Aqui? Aceitamos, vai ficando uma alegria. Aí ele nasce numa família que lá naquele não faz medo, né? Nasce, é filho biológico. Para nós, os nossos olhos terrenos é filho biológico, mas é um filho adotivo. Ó, a afinidade dos pais que adotam os filhos, que se parecem até fisicamente, né? Os trejeitos, dá pra você ver. Então é interessantíssimo pra você ver como é que é a família universal. É maravilhoso. Agora é outra coisa, né, que eu vou discutir. É o eutanásia. E aí eu tava lendo lá, eu não sabia que o significado do termo eutanásia é morte feliz, imagina. Morte feliz. Eu sou contra eutanásia até em animal, porque antigamente, hoje tem veterinário que não faz de jeito nenhum. Hoje tem veterinário que não faz de jeito nenhum. Não sabe. Nem animal. Não sabe. Nem animal. O filósofo Francis Bacon, que inventou esse termo. Por quê? Ele argumenta que quando o médico vai fazer o julgamento, ele tem que aliviar a doença de qualquer jeito, as dores dos pacientes. Então ele argumenta isso. O médico tem a responsabilidade de aliviar doenças e dores, também proporcionando ao doente uma morte calma e fácil, se for irreversível. E se o Francis Bacon, já evoluiu, ele arrependeu. Imagina. Porque ele influenciou muita gente. E o que a gente já vê, mas principalmente no meio religioso, né? Que as religiões pregam, falam muito. E na gente também. A primeira coisa, compete a Deus nosso retorno à parte espiritual. A data é ele que sabe, tanto que nas tábuas ele disse, não matarás. Isso é morte, tá matando, tá desligando, tá matando. De um jeito ou de outro. Segundo, quem somos nós, né? Para afirmar com absoluta certeza que o paciente está irremediavelmente condenado. Quantos tem outra casos? coisa, mesmo quando está, às vezes ele tem
complicação de obsessores no mundo espiritual, que aquele tempo que ele fica acamado, que é sofrido pra caramba, ele está sendo muito mais protegido e não vai ficar exposto a uma situação perigosíssima se ele desencarnasse antes, porque a turma fica negociando lá, ó. Na hora que aí consegue amansar o pessoal, porque às vezes ele, né, como todos nós fizemos muita bobagem no passado, então tem uma galera assim querendo. Você não vê no Desencarno de Dimas lá? Daquele mesmo livro tem lá que a mãe dele chega, todo mundo tá lá na janela esperando ele desencarnar, que é tanto. Vem. Porque na verdade tem um corpo diplomático, né? Fica a diplomacia lá, negociando e tal, e às vezes ele desencarna quando está mais ameno, quando já resolveu. Né? E fora as experiências que são relatadas quando eles fazem, né? Que sai o túnel, a luz, aí eu fui, encontrei com minha avó que desencarnou, eu conversei, vi não sei o quê, encontro um mentor que falam, né? As experiências do pessoal que sai de conta. O que acontece? Nesse ponto aí, que eu tinha... Ana Clara, você pulou umas partezinhas, amor. Nesse ponto aí, o espiritismo, ele é o pico de luz. Aquele postezinho que faz a gente olhar para trás e faz a gente perder o medo da morte. Oi? Você botou lá na frente. Então foi na hora que eu fiquei digitando. É porque eu digitei e coloquei ela para passar pro pendrive para mim. Aí, depois reorganiza. Você lembra que eu falei para você que o homem tava correndo no escuro? Aí depois que eu chegou na luz que ele olhou, era o burro velho? A pessoa morre de medo da morte, todo mundo, até a gente que sabe o que vai acontecer, medo não. Mas você fica assim, como é que vai ser? Não sei o que, não sei o que. Ninguém está preparado. Ninguém está preparado. Eu acho que medo não tem não. Eu sou muito apegada no que eu vou deixar aqui. Ninguém está preparado. Não sei. Aí, o que acontece? Eu acho que o espiritismo ele vem, porque quem deveria esclarecer isso seriam as religiões, seja ela qual for, né? Esclarecer o que acontece e tal, mas elas não fazem, inclusive, algumas fantasiam até demais, né? Isso acontece depois. O espiritismo, nesse ponto aí, ele entra como um poste, que ele ilumina e esclarece. Como é que é? Porque, né, através dos nossos irmãos que já foram, vem falar. O espiritismo vai além, interrompe a depuração do espírito, aí afirma. A eutanásia interrompe a depuração do espírito encarnado pela enfermidade, séria dificuldade de retorno. Às vezes o cara tá lá sendo expurgando aquela coisa toda dele durante aquela enfermidade, e a eutanásia. A gente sabe que tem casos de relato de espírito que no último momento arrepende e já chega lá no plano espiritual num processo muito melhor do que ele estaria se tivesse desencarnado meia hora antes. Em questão de segundos, ele relembra fatos, ele resolve as coisas dentro dele mesmo, ele chega numa situação. No último momento, se a pessoa está lá na cama e é desligado o aparelho, de repente interrompeu um processo que ele. Entendeu? Melhor, interrompe a depuração do espírito encarnado. A gente cansa de ver isso, último segundinho, pede perdão, arrepende de ter feito uma coisa. Agora, esse aí também é outro assunto seríssimo, né? A catalepsia e a letargia. Tem gente que tem tanto medo, agora a gente não vai falar mais não, mas tem gente que tem tanto medo de ser enterrado vivo que fala, só me enterra quando eu estiver fedendo. Quando vocês acham que eu morri, só quando eu estiver cheirando mal, é que vocês me enterram. Quer dizer que se esperar 24 horas, a chance diminui, né? Exatamente. Apesar de que tem casos de catalepsia que são mais horas, né? Me parece que teve um aí que foram uns 3 dias. Ou então fala assim, não me sepultem rápido, espere 24 horas. E aí você pergunta, né? O Simonete até fala assim, uma das perguntas mais corriqueiras que eles me fazem quando eu estou fazendo essa palestra, e se a pessoa não tiver morrido e acordar lá dentro do caixão? O que vai acontecer com ele? Vai morrer por falta de ar, né? A resposta é cidade especial, os primeiros morreram em poucos minutos, por falta de oxigênio. Mas o negócio é sério, imagina. Eu tenho. É verdade. Olha, eu morro de medo de estar fechada. O dia que nós fomos lá no restaurante, estava a Ana, a Lívia, como é que chama lá no Sete Lagoas? Aquele que nós fomos com você. Não foi na vez que a gente foi, ou o dia que a gente foi por primeira vez? No Engenho. Não sei se você já foi aqui no Engenho, lá em Sete Lagoas. Um hotel fazenda maravilhoso, assim, maravilhoso. Tô fazendo propaganda, não tô ganhando.
uma fazenda e eu sou doida por coisa velha. É coisa antiga, né? Velha antiga. Que lá tem uma pedra enorme que tem uma gruta, um túnel. E as crianças, olhando as crianças enfiando no túnel aqui, saindo na outra ponta. Você não dava conta disso? Aí eu falei assim, eu fui atrás desse, fui das duas. Quando eu cheguei no meio que não tinha luz aqui, eu saí empurrando pra frente. E eu, mãe, tem gente, meu filho. Então você tem claustrofobia e não sabia. E o pior não é nada disso, não. Agora a gente estava viajando, indo ali, depois, acho que vamos levar, né? Eles estão pegando aquelas montanhas enormes, maravilhosas, que não era um túnel. Já tem uns. Quando você vai pra lá, você passa lá dentro? Passo. Menino, o carro não sai lá na ponta, não. O trem vai, só pedra, eu fico iluminado. Mas é iluminado, Aquilo vai fazendo um trem. Mas tem luz, não tem luz. Vai fazer um trem assim que eu faço assim, eu colocava a cabeça no mar. Cadê a luz? Não vira tudo, pelo amor de Deus. Mas lá dentro é iluminado, você reparou? Esse é iluminado. Agora esse do engenho não é não. Me deu um desespero, mas nunca vai sorrir desse aí. Nunca. Se aconteceu, entendeu? Então eu fui uma dessas pessoas. Você é claustrofóbico, você acabou de descobrir. Eu sou medo mesmo. Gente, por favor, começa que trem. Mas assim, eu acho que a ideia da Catarina que precisa se acordar no caixão é pra todo mundo, sabe? Porque, tipo, você já sabe o seu fim. Mas por que vocês passaram no túnel, não? No museu, aquele museu lá do... Aquele que nós fomos lá na praça, lá perto da Itabu. Aquele que tinha tem uma réplica do Homem das Cavernas. Aí tem lá o esquife com o osso, tem os negócios tudo. E eu dei de entrar numa gruta, na réplica da gruta. E o Pedro chegou um ponto que sumiu a luz. Você ficou falando? Eu saí de lá branquinho. Eu gelei, eu testava na ponta do palito. Quase que eu ficava lá dentro, eu sumia lá dentro, é tudo escuro. Você não pode ir naquele trem fantasma. Você não, mas aí eu não sei se tem escuro. Eu não tenho fantasma, eu já fui aquele do Guanabara. Mas é aquele negócio, eu não desminto sua dor, mas só que essa dor da catalepsia é pra todo mundo. Deixa eu te falar um negócio. Aí que vem a expressão sal pelo gongo. Não. A expressão sal pelo gongo que a gente descobriu. O que era? Antigamente... Mantinha um sininho lá dentro? O cara era sepultado, ficava um sininho, ficava uma corda dentro do caixão e na sepultura ficava um sininho. Se a pessoa acordasse dentro do caixão, era amarrado na mandeira, era só fazer assim, o gongo batia. Olha. Aí eu tinha que ser amigo do governo, porque vocês já pensou assim, não gostasse? Porque se o governo ouvisse seu sininho Tinha não que ser gostasse. rápido, né? Desenterrar rápido. Já pensou? Tinha que ser coisa mais rasa, mano. Então tinha que fazer assim, aí batia o gongo, quem tava lá perto, bateu o gongo, o cara não morreu não. Danava cavar. E aí, essa expressão veio salvo pelo gongo. Aqui, o que acontece? Aí lá tá falando o seguinte, séculos passados, antigamente tinha muita epidemia, tinha batalha, aquela coisa toda, e morria muita gente, o número era muito grande. E eles enterravam sem ter o cuidado de verificar mesmo, né? Pulsação, aquela coisa toda. Então, muitos corpos a serem sepultados sem verificar eram condenados à asfixia. Por isso que eu falo para você, Deus me parece que eu fui tão feliz. Na atualidade, é impossível acontecer uma coisa dessa, por quê? Seguindo a lei direitinho. A gente sabe que a pessoa não pode, principalmente se morrer dentro de casa, tem que vir um médico para poder dar certidão de óbito, né? Fazer um registro, sei lá. Porque para poder dar a certidão de óbito. Lá no hospital tudo bem, eles vão lá. Mas a gente já teve vários casos, né, de bebês, até por exemplo, foram julgados pelo IML, Exatamente. foram salvos depois. Exatamente. Tem um cantor famoso aí que eu não sei o nome, que eles enterraram ele. Um cantor. Aladim, não sei o que, não uma dupla sertaneja. Esses dias eu estava lendo essa reportagem. Diz que depois que foi fazer a inumação, o caixão estava todo arranhado a tampa e a unha dele estava cheia de madeira do fiado. Aconteceu com a conta do antigo Sérgio Cardoso. Esse Sérgio Cardoso. Era toda. Tá de bruxo. Tava de blues, né? Virado. Aí, tá vendo? Nossa, meu Deus do céu. Jesus. Então, o que acontece? Aí, hoje, o médico legista tem que vir à casa, na residência, se ele for morrer dentro de casa, se desencarnou dentro de casa. Aí, ele vai examinar, né? Pra poder dar a certidão de óbito. E como que é feito através do que antigamente não, né? A tardia, por exemplo, não cessam as funções vitais.
fica fraco, né? Mas de forma latente, que na época que não tinha aparelho, não tinha estetoscópio nem nada, olhando a pessoa achava que tinha acabado tudo, tinha parado tudo. Então não era a observação superficial, não era capaz de ser notado. Com o estetoscópio, hoje o profissional vai chegar, vai ver se a circulação sanguínea, né? Porque se tiver, nem que for fraquinho, vai estar batendo, porque o estetoscópio dá para poder ouvir. Em parada cardíaca, a morte se dá em 4 minutos. Hoje também já tem essas recuperações, né, que eles fazem, até 30 minutos consegue ativar, não sei. E tem o exame oftalmológico. Aí ele vai verificar se tem hemidríase, que é a ampla dilatação da pupila sem resposta a estímulos. Então já era mesmo, né? Então, aí existe um outro tipo de morte, de desencarne precoce, que é o mais comum entre nós, infelizmente, né? O suicídio que a gente faz o tempo todo, a maioria de nós, todo mundo. É muito difícil o sujeito passar pela vida sem ter, né, um vício, nem que for um vício do fundo da gula, ou então um comportamento, né? Você ter cólera, é muito, não. Poucos cumprem o que lhe foi concedido. Destruímos o corpo de fora para dentro. Com vícios, intemperança, indisciplina, o álcool, fumo, tóxicos, excessos alimentares, falta de exercícios, cuidados de higiene, repouso inadequado. A gente aprende a vida com isso também. Isso tem que passar, né? E quantos, né? Quanto tempo, quantos anos, sem nem explicar. E os sentimentos também que mata cada dia um pouquinho. Cada dia um pouquinho. Cultivo de pensamentos negativos. Ciúmes. Ideias infelizes, desequilibrantes. Inveja, ódio, rancor, revolta. Esses sentimentos todos a gente vai tendo, aguardando. Um dia explodem o coração e um infarto fulminante. Que a gente hoje é o que está mais comum, né? Vem um bando de gente jovem tendo infarto. Esse infarto fulminante, o que ele é provocado? Aí, ó. Com mágoa de depressão, ressentimento. Isso mexe com a estrutura, né, patológica da pessoa toda. Desequilibra tudo. Aí junta estresse, junta alimentação, junta não sei o quê. Não dá conta. Não dá conta mesmo. Não tem. Outros afogam o sistema imunológico. Como é que o corpo vai defender? Não tem nem como. Com mágoas, depressão, ressentimentos, angústias, que favorecem a formação de tumores cancerígenos, né? Que a gente já coitado da nossa célula. E aí, como sempre, refletirá o novo corpo, né? Aí, ó. Ana Clara, não corrigiu porque esse pulão era pulmão. Pulão. É um pulão mesmo, uma encarnação uma outra. Nossa, esse B.O. Você não assume esse B.O., eu digitei correto. O pulmão, né? Que aí você vê asma, bronquite, aquele bando de coisa, né? Não somos proprietários, a gente tem que tomar consciência disso. Nós não somos proprietários. A gente tem que olhar o corpo da gente como se fosse um carro, um veículo, um automóvel. Você aluga um automóvel para fazer uma viagem enorme. Vai lá pro interior de onde eu nasci. Rodar lá tudo, rodar. Você vai ter que fazer manutenção desse carro. Tem que cuidar dele, porque na hora que você devolver, começa a devolver. Só bagaço? Não tem jeito, né? E o pior que é ele, aí ó, um carro para longa viagem. Esquecemos de cuidar dele, mas devemos prestar conta nesse veículo que não é nosso. E aí a pessoa vem com um carrão, né, seu Pedro? Que a gente fala assim, vem com a vida com todas as possibilidades, né? A gente tem uma casa própria, a gente tem um esposo, um marido, uma família bacana, não temos doença, tem um trabalho que nos sustenta e a gente não resolve a situação, não resolve as coisas, né? Aí vem outra encarnação e cada reencarnação que você vem com menos capacidade, aí já vai vir, né? Você não tem o que você tinha hoje nessa encarnação, seria mais fácil resolver seu problema. Você deixa pra outra. Aí dá uma tristeza quando a gente vê os outros falando assim, na outra eu resolvo. Eu já cansei de ver gente falando, não, deixa eu aproveitar, na outra encarnação eu resolvo. Eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, não, outra encarnação eu resolvo. Só que a pessoa esquece que na outra encarnação ela vai vir com muito menos
possibilidades e capacidade para resolver. Ou seja, nessa encarnação ela tá com um carrão. Aí não, tá vendo um calembeco, velho. Aí fica mais difícil ainda dela fazer a coisa. Deixa pra depois, né? Então, e tem outros. Um negócio interessantíssimo, que essa roleta russa, inclusive eu já participei indiretamente de uma manifestação de um companheiro que estava numa mesa de bar, que ele desencarnou exatamente esse estrago desse jogo de roleta russa. Foi lá e fez o trem, que ficava com a coisa, né? E o outro, aí foi o bando espiritual. E veio, começou a obsidiar o outro companheiro, que eles dois eram muito amigos, querendo buscar. Querendo buscar porque estava na mesa, porque incentivou, porque eles costumavam fazer isso, aquela coisa toda. Essa roleta russa, né, com a arma, que coloca, eu não sei se é uma bala só, né? Que fica rodando e vai. Em São Paulo, ele fala de uma outra roleta russa, que é a paulista. O que os jovens fazem? De madrugada, pegam as motos, as motocicletas, das principais avenidas, cruzamento, e aí eu vou, sem olhar, sem nada. É uma verdadeira roleta russa. Você não sabe o que vem. Puro sinal e vai. Ainda acaba com a vida do carro de baixo. Nos anos 80 ou 90, se não me engano, chegou a ser vendido o brinquedo roleta russa. E era vendido assim e tinha a bala. Que absurdo. Tá vendo como é que é prova de inspiração? É igual cigarrinho de chocolate. Cigarrinho de chocolate. Pois é, mas o trem, essa porqueira é tão coisa que eu ganhei. Vocês lembram que eu mostrei para vocês no ano passado? Uma amiga muito querida, se ela estiver vendo, aproveito tudo. Ela me deu, porque ela trabalhou na empresa, coisa. A menina estava lá no supermercado, ela deve ter me dado uma de 25 mil carros. Essas bonitonas não, que eles fazem aquele trem Star Wars, não sei o quê. Bem feito demais. O trem, igual tinha umas pretas, que você chegou a ver, não? Tinha umas pretas que se a pessoa saltar com o trem daquele, aí eu não sei quem foi que me mandou no WhatsApp um vídeo, que os caras lá no Rio de Janeiro subindo as cidades. Igualzinho, a mesma coisa. Pretona, que tem, e ainda tá. Aí eu falei assim, eu falei com ela, olha, eu não vou passar pela frente, eu não vou passar, eu vou destruir isso tudo. Porque daí falou assim, então dá pra reciclar. Eu falei, não, eu posso até dar, mas depois que eu quebrar. Eu não vou dar inteira, porque ela inteira vai parar na mão de alguém. Aí fizemos um mutirão pra quebrar. Virou brincadeira. Aí veio André, Paula, as meninas meteram, não sei o que quebrou. E os três são coloridos, é verde cana, é laranja, que é tenhão, quebrou, pois até hoje eu acho. As balinhas são distintas, as grossura. Até hoje eu falei assim, se fosse o trem que prestasse, eu não achava. Se alguém tivesse pedido na carteira um pó de dinheiro aqui, eu não tava achando moeda. Vendiam também, era uma arma de espoleta, ela era de ferro, eu acho que bem pesada, e você colocava, era o... Zumbi? Não, era isso que fazia o barulho. Era um negócio que você colocava e fazia o barulho. Pá, não soltava fogo nem nada. Você colocava... Era um anel cheio de espoletinha e o anel vai rodando na arma. E tinha aquele... Como é que chama aquele troço do revólver? Encaixa, né? Eu não sei. Tambor. O tambor, enfiava no tambor. Ô menino, eu tô olhando, tô igual na Jéssica, eu tava dando a palestra na escola esses dias, tinha um relógio daqui e outro relógio lá. E olha no relógio, não mexia não. Não é possível, eu já falei tudo que eu tinha que falar, tudo que eu tinha que estudar. Aí o tempo já tinha acabado. Não é possível, aí eu olhei e falei, gente, esse relógio não anda, não. Aí a Ariel dali tá parada. Aí eu mostrei, eu pensei, é esse aqui que tá funcionando. Eu olhei, Eles podiam baixar o outro. já passou, eu tô aqui me matando, isso me deu um toque. Eu tava bom, eu deixei. Eu já tinha passado quase 10 minutos. E o outro, eu falei, depois do outro dia, eu falei com o Rafael, não pode deixar não, pai. Como é que eu paguei a língua? Aí, ó, 21 assim, já passou 5 minutos, tá vendo? Aí, ó, então... dirigir alcoolizado também não deixa de ser uma roleta russa, né? Que você tá alcoolizado, você sabe que você mostra dessa natureza não pode ser atribuído à espiritualidade.
E aí vem a nova estrutura carnal, não tem cá com todos esses problemas. Aí, ó, ficou no final mesmo, tá vendo? Segui apreensivo, ali havia saltos, por isso que eu tava com medo. Porque tava lá na cidade escura. Percebeu que alguém o acompanhava, aí perguntou lá quem vai aí, assustado. Não obteve resposta. Apressou-se, o perseguidor o imitou. Correu, o desconhecido também. Apavorado correu, o coração disparado, pulmão em brasa. Aí veio o pico de luz, ele olhou para trás e como por enquanto perdeu o medo. Por que perdeu o medo? Descobriu o espiritismo. Um velho burro acostumado a acompanhar o nariz. Ah, bonitinho. Igual ao medo, né? Que é morte e é intuitivo. Ô, gente, falar de burro, você falou bonitinho. Ontem eu fiquei aqui à tarde sozinha, porque sai, as meninas também saem, né? E eu fiquei sozinha. E tava fazendo os negócios no caderno. Isso aqui que é um amigo que estava sozinho, eu sozinha, aí não tinha ninguém para brincar com ele. Ele foi lá no caderno. Eu chego e senta e. Estapela. No que eu estou fazendo. Sentou. Eu virei tentando tirar, e aí ele vai e morre. Eu falei, sai daqui. Pior igual humano, né? Mas você vai pular em mim aqui agora, eu. Aí eu levantei e fui pra cozinha, menino. Aí foi na pia, pegando o negócio. Ele veio na bancada, aquela bancada. Chegou em frente a mim, na torneira, olhou pra mim com o olhão, com o pino dessa longe. Aí olhou pra mim, simplesmente pegou a pata. Ô Paulo, se encontrar ninguém acredita. Meus bonecos, meus tem tudo lá. Ele pegou assim, tipo assim, você não vai dar atenção. Aí começou assim com a pata. Lá no chão. Fala que esses bichos não Eu não tô acreditando que você tá fazendo isso. Eu não tô acreditando. Você acredita? Aí você falou coitadinho, eu lembrei que foi dele. Esses bichos são inteligentes. Igual ao medo, né, da morte, é intuitivo no ser humano. Todo mundo nasce filho da morte, o que vai ser, o que vai acontecer? Por que o medo? Porque é o desconhecimento do processo que nos espera na espiritualidade. Quem deveria preparar os fiéis para a vida nem tudo e tal. A igreja, mas pouco faz nesse sentido. O espiritismo é o pico de luz, ilumina e afugenta os temores. Há pessoas que se recusam a entender. Há pessoas que se recusam a entender, aceitar o falecimento de algum parente. Transferem para o futuro e se desajustam quando chega o dia da separação. Eu conheço gente que mora, mãe, pai, marido, esposa, fala assim, eu não quero nem pensar no dia que a pessoa morre. Está prorrogando, não está nem pensando no assunto. O dia que acontece, desequilíbrio tudo. Aí está tudo no chão. Não está preparado, nunca quis saber, quer dizer, está prorrogando como se pudesse fazer isso pro resto da vida, né? Para chegar o dia não tem jeito. Aí ele fala assim, desencarnação. Parece coisa de açougueiro, né? Quem nunca ouviu falar a palavra desencarnação, parece coisa de açougueiro. Mas o açougueiro, quando alguém perguntar assim, vocês falam assim, o açougueiro descarna, tira a carne. É verdade. Tira a carne lá do... Tira a carne. A gente desencarna, sai da carne, né? Alguns estão água na cara da passada. Ai, como eu queria ser magrinho. Eu tinha colocado de cinza, você colocou de preto? Aí eu coloquei de cinza pra ninguém ver. Alguns estão lá que saem dos ossos, ao invés de desencarnar, desensossa. Desensossa. Ô mãe, é porque tava de cinza. Nossa, se eu Eu fosse tinha colocado magrinho de assim. cinza transparente. Você vai aparecer, como é que ela vai? Mas eu queria que não aparecesse, moça. Foi mal, desculpa. Então Foi pronto. ótimo. Esse melhor eu assumo. Ficou muito complicado, pessoal. Amanhã foi, não, né? Não, Tá até divertido. você Eu não fiquei, eu usei umas palavras mais. Vai ficar mais fácil pra eles. Eles perguntam muito, né? Então vai. E é pra gente, pra poder botar mais, pelo amor de Deus. Exato. Você Você passa pra gente aí? Já por paz. Olha a sua. Então vamos agradecer por mais essa noite, chuva, molhando as plantas que gostam tanto. E por outro lado, essa chuva traz perdas para outras pessoas. Essas pessoas sejam auxiliadas e por como nós devemos fazer em todas as ocasiões da nossa vida
tentar retirar algo dessa situação. Agradecer por termos um lar essa noite, para podermos dormir tranquilos, pedir ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que abençoe aqueles que não têm um abrigo nessa chuva, e que a gente possa orar por eles e pedir que sejam auxiliados. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos recebidas nessa casa, nos nossos lares, e que a gente possa levar conosco essa boa energia que hoje é emitida e repassar para todos aqueles que convivem conosco. Obrigada por tudo, Senhor, nos abençoe assim. Como todo mundo que passa por mim, a família toda recebendo. Eu não sei se é o seu ou a minha mãe. Quanto a água. Ah, mas tá. Não tem